que Jeremias, ele profetizou para o povo Judá, tanto antes e após o cativeiro babilônico. Ele foi usado por Deus, trazendo uma palavra preventiva para o povo, mas o povo com o coração duro, o coração pedrificado, continuou nos seus pecados, e Deus deixou que eles fossem levados pelos inimigos, e eles experimentaram, amargaram o cativeiro babilônico. Jeremias, ele era um profeta que ele era contundente nas suas palavras, ou seja, ele era firme nas suas palavras, e por ser um profeta firme, ele suscitou muitos inimigos. Olha aí, irmão, muitos inimigos. Os grandes, os reis daquele tempo se levantaram contra ele, até mesmo aqueles que se diziam serem profetas também se levantaram. Glória a Deus, aleluia. Jeremias, todavia, ele não se acovardou, mas ele foi fiel ao ministério que Deus confiou a ele, e ele fez tudo aquilo que o Senhor confiou a ele. É tanto que ele teve que pagar um alto preço por isso. Foi preso, foi totalmente espancado, foi desprezado, mas Jeremias não negou a fé, era firme. Deus já tinha dado a ele várias lições, e ele obedientemente obedeceu ao Senhor naquilo que o Senhor lhe confiou. Glória a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, no capítulo de número 18, nós podemos ver uma expressão muito interessante, quando a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, quando Deus falou com Jeremias, aqui no capítulo de número 18, foi para que ele levantasse e descesse à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. É verdade. Nas outras missões que Deus confiou a Jeremias, Jeremias recebia a palavra, a mensagem da parte de Deus, e chegava e pregava para o povo. Glória. Mas aqui, Ivanilson, Deus fez diferente com ele. Você vai descer à casa do oleiro, não é para entregar a mensagem, mas sim para receber a mensagem. Aleluia. Que coisa tremenda. Você lá não vai entregar o seu sermão, lá você vai montar o seu sermão mediante aquilo que você visualizar. Esse Deus o qual nós servimos, ele tem as suas formas de falar e de trabalhar. Se engana aquele ou aqueles que pensam que Deus só fala de uma só forma. Não. Deus, ele não é limitado no seu falar. E Deus falando para Jeremias, para que ele descesse à casa do oleiro, né? E desci, e ele descendo à casa do oleiro, ele começou a observar como o oleiro trabalhava.
E Deus, o objetivo do Senhor era que Jeremias fosse atento, pudesse extrair assim as lições do ofício do oleiro, aquilo que o oleiro estava fazendo. Muitas das vezes Deus, irmãos, nos dá oportunidades, às vezes de uma viagem, e nós passamos a ver algumas paisagens, alguns lugares, e Deus quer nos mostrar sempre alguma coisa, para que venhamos extrair algumas lições neste sentido. Quando a gente observa, irmão, as coisas no nosso dia a dia, se nós formos mais atentos, Deus está sempre mostrando algo para mim e para você. Muitas das vezes é uma situação criada por Deus, e Deus, Ele quer que eu e você aprendamos alguma coisa naquela situação. Glória! Mas muitas das vezes nós não percebemos. Por quê? Porque muitas das vezes estamos congestionados, com preocupações, com inquietações, e isso, queridos irmãos, não permite que a mensagem que Deus quer que ouçamos flua aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e não venha assim atingir aos nossos corações. Mas o crente, irmãos, que é sensível à voz do Espírito Santo de Deus, ele aprende a cada dia, porque nas oportunidades que Deus confia a ele, irmãos, ele está sempre aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, quando deu esta missão para Jeremias, foi para que ele observasse o trabalhar ali do oleiro, porque Deus estava querendo o quê? Que Jeremias trouxesse uma mensagem para ele, Jeremias? Não, mas sim que ele, uma vez pegando a mensagem, ele pudesse agora levar ao povo uma mensagem. Glória a Deus, aleluia. Aí, queridos, eu não pude fugir. Como é um processo que o obreiro, os processos que o obreiro usa para fazer um vaso. E eu fiquei maravilhado com isso. Quando a gente vê um vaso à venda ou em determinado lugar, a gente olha assim e fala: olha, está aqui, ó, 2 vasos, que bonito e tal. Mas para ele chegar neste formato aqui, irmãos, ele passou por um processo. O primeiro processo do trabalho do obreiro, do oleiro, é que o oleiro, ele tinha que sair e ir em busca do barro certo para fazer o vaso. Glória a Deus. Segundo alguns, dizem que existem aproximadamente 209 tipos de barro, irmãos, mas só 9 é apropriado para fazer o vaso. O obreiro, o oleiro, desculpe se eu falar obreiro, porque eu já ministrei essa palavra um dia voltada para obreiros, né? E a gente se apega. Então o oleiro, quando ele saía para procurar o barro, ele sabia aonde encontrar o barro e sabia o tipo do barro que ele ia pegar. Ele não era de maneira alguma enganado, muito pelo contrário. Quando ele pegava no barro, ele falava: esse aqui não serve, ele deixava de lado, esse serve. Então muitas das vezes ele enfrentava
obstáculos para que ele pudesse trazer aquele barro. Uma vez encontrando o barro, ele colocava em determinado lugar e levava aquele barro para a olaria e deixava aquele barro ali, queridos irmãos, só esperando outro processo. E ele fazia o seguinte: ele pegava aquele barro e começava a fazer uma espécie de filtração. E aquele processo era interessante, porque ele jogava bastante água naquele barro, bastante bastante. Significando o que, irmãos? A água como símbolo do Espírito Santo e da palavra. Porque quando nós olhamos da onde Deus nos tirou, irmãos, nós podemos ver algo interessante. Nós estávamos no lamaçal do pecado. Glória a Deus. Muitos de nós estávamos jogados lá, mas o oleiro, Senhor, foi e nos tirou lá do lamaçal. Vem para cá, você é uma joia rara, preciosa para o Senhor. Nós, irmãos, como todos nós temos a imagem e semelhança de Deus, mesmo que o homem venha a pecar como pecou, mesmo que o homem esteja longe do caminho do Senhor, mas ainda há nele lampejos da imagem e semelhança de Deus na pessoa. Por aí nós entendemos porque há pessoas não crentes que nós olhamos para ela e vemos alguma coisa boa. Olha, essa pessoa não tem a Deus, não tem compromisso com Deus, mas todavia, olha aí, rapaz, ela é gentil, ela é hospitaleira, ela é atenciosa. E algumas delas fazem até boas obras, gostam de ajudar o próximo. O que é isso, irmão? Lampejos da imagem e natureza, da imagem e semelhança de Deus no homem. Quando a pessoa se converte, irmão, aí o Espírito Santo faz uma obra completa na vida da pessoa. Por isso, ao olharmos para uma pessoa que está fora do caminho do Senhor, nós temos que olhar como Deus vê o pecador. Porque a luz, queridos irmãos, ela brilha tanto numa lama, como brilha também, queridos irmãos, sobre um cristal, algo cristalino. E muitas das vezes nós não vemos nas pessoas as boas coisas, porque ela está na lama, está no lamaçal. Mas quando ela é tirada daquele lamaçal e o processo começa na vida dela, aí começa a aparecer. Aleluia. É isso que o oleiro fez, irmão. Tirou o barro lá do lamaçal e ele começou a jogar água. O que é isso? Limpando pela palavra. Por isso que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Louvado seja o nome do Senhor. E é maravilhoso que quando a gente chega nos cultos, irmão, e muito especial no culto de doutrina, aleluia, o Espírito Santo de Deus está sempre nos lavando, nos purificando pela sua palavra bendita e maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Depois dele tirar do lamaçal, depois dele jogar bastante água, sabe o que ele faz? Ele espalha aquele barro. E o habilidoso oleiro, ele com as mãos, olha aqui para mim, com as mãos, ele vai passando assim naquele barro. Olha, claro,
irmão, hoje tem os maquinários tal, e daí por diante, mas permita eu pegar bem do primitivo mesmo. Amém, irmãos? Ele com a mão, e ali ele vai ver o que? As impurezas que há naquele barro. Aleluia. Se tem pedra, irmãos, que para fazer o vaso não pode ter pedra. Aí o que é que ele faz? Ele vai deixando as pedrinhas de lado. Aí tem um carrapicho aqui, ele tira a capinha, a impureza, ele vai limpando. Porque a intenção dele é fazer um vaso. E para fazer um vaso dá trabalho. Ele dá trabalho, então ele tem que trabalhar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Depois que ele faz todo aquele trabalho, limpa, querido, sabe o que ele faz? Ele coloca ele numa prensa. Aleluia. Aí ele começa a trabalhar naquele barro. Veja que o texto nos diz, pastor Expedito. O texto não diz assim, assim como o vaso na mão do oleiro, mas sim diz, assim como o barro. O que vai para a mão do oleiro, irmão, não é o vaso, é o barro, para que o oleiro monte o vaso. E ele vai ali trabalhando. E no processo ali, quando ele começa a montar aquele vaso, aí tem uma coisa interessante, que ele começa a formar o vaso de dentro para fora. Ou seja, são as duas mãos do oleiro trabalhando, uma dentro e a outra fora. A que fica fora é simplesmente para dar um apoio, mas a que está formando o vaso é a de dentro. É de dentro para fora. E que lição tem isso para nós, irmãos? Fala-nos da nossa conversão. Aleluia! A verdadeira conversão em Cristo Jesus não se dá de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo começa a boa obra dele, irmão, é dentro do homem, é do coração do homem, purificando o coração do homem. E por que o coração? Porque Jesus Cristo fala que é do coração do homem que sai, queridos irmãos, o adultério, a mentira, o engano, toda espécie de males. Mas quando esta pessoa tem um encontro com Cristo Jesus, aleluia, o Senhor começa a fazer a obra por dentro, vai limpando a pessoa por dentro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aí vamos colocar, se fosse de fora para dentro, meus irmãos, aí nós seríamos tendenciosos a sermos, queridos irmãos, meros religiosos, formalistas. Foi aquilo que Jesus falou para os fariseus, chamou até eles de sepulcros caiados. Por quê? Por fora eles apresentavam algo muito belo, muito bonito, mas no interior deles, irmão, era sujo. Sepulcro caiado, irmãos, quem já teve a oportunidade de chegar no sepulcro depois de algum tempo e abrir ali o sepulcro, irmãos? Por fora, muitas famílias fazem o que? Colocam uma lápide, enfeita bonitinho, não tenho nada contra, certo? Irmão, deixa tudo bonitinho ali e tal, só por fora.
mas dentro está ali os restos mortais. Mas o Senhor, irmãos, quando trabalha no homem, na pessoa, olha o dedinho, Ele não faz só por fora, mas Ele começa por dentro. Deixa eu falar algo muito maravilhoso aqui. Na transfiguração de Cristo Jesus, e nós podemos ver lá também Paulo falando que os adeptos de Satanás, eles se transfiguram também em anjos de luz. Olha aí. Na transfiguração desses pseus de homem de Deus e profeta, irmãos, a mudança é só no exterior, mas o interior deles não sofreu nenhuma mudança. Agora, quando se trata da transfiguração de Cristo Jesus, quando Ele se transfigurou, olha, os discípulos viram aquilo, ou seja, a glória que havia em Jesus no momento da transfiguração correspondia com a glória que estava no seu interior. Amém? Havia o que? Uma concordância. Se o exterior era bonito, belo, o exterior fora, o interior também correspondia com aquilo que estava no exterior. Por isso que o oleiro, irmãos, a fazer o barro, ele começa de dentro para fora. Ao terminar o vaso, ele vai moldar aquele vaso de acordo com a sua vontade. O barro não pode falar assim para o oleiro: oleiro, olha, eu quero ficar com essa aparência. Oleiro, me faz desse jeito assim. Não. O oleiro, ele tem total liberdade para fazer como lhe apraz. Glória! Isso tem uma lição para nós. Sim ou não? Tem, Bíblia tem. Deus formou a mim e a você de uma forma peculiar. Ei, olha aqui para mim. Não há no mundo e jamais haverá uma pessoa como você. Quando o crente ou a pessoa entende isso, ela não sofre da síndrome do patinho feio. Fala: olha, eu sou esquisito, eu sou esquisitinha, eu não gosto dessa parte do meu corpo, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha pele, eu não gosto dos meus olhos, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Sabe o que é quando uma pessoa faz isso? Ela está questionando com Deus de uma certa forma. Fala: Senhor, o Senhor me fez assim, mas eu reprovo a sua criação. Sim ou não? Porque não devemos questionar. Porque quando nós olhamos, irmãos, para o espelho e nos achamos feios, eu não me acho feio, eu me acho lindo. Aleluia. E eu não caio naquele erro, não, irmão. Como muitos falam, né, irmãos? Esquece da vida, não se arrumam, sabe? Fala: já sou casado, né? Já casei. E aí, irmão? Só abrindo um pequeno parênteses aqui. O casamento, irmãos, é uma eterna conquista, é uma conquista diária. É uma conquista diária. A pessoa se veste bem, se perfuma. Aleluia. Fala, Senhor! Glória! É para atrair quem, irmão? As pessoas de fora não. A mulher, quando se perfuma, se cuida, em primeiro lugar, é para o seu esposo.
O esposo também, quando se cuida, em primeiro lugar está pensando o quê? Na sua esposa. Olha que bênção, irmão. É um namoro, pastor Expedito, que não termina não. Continua, meu querido. Por isso que eu costumo sempre dizer, a Silvana Silva, minha digníssima, está ali olhando para mim rindo. Aleluia. Continua sendo a minha eterna namorada. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, fechando isso aí, irmão, eu sei que vocês estão gostando, mas Deus nos fez de uma forma extraordinária. Quando nós olhamos no Salmo 139, o salmista exclama. Essa palavra exclamar, irmão, significa que ele admira o que Deus fez. E nós precisamos ter essa sensibilidade, esses olhos voltados para a criação de Deus, e muito especial a minha e a sua pessoa. As impressões digitais que nós temos, irmãos, não há no mundo e nunca houve igualzinha a nossa. Olha, irmãos, quantas pessoas que já vieram ao mundo, já foram embora, mas Deus nunca repetiu. A íris dos seus olhos, queridos irmãos, Deus quando fez, irmão, fez elas únicas, suas, irmão. Repetiu? Não, irmão. Ele é o Criador, é o Deus Todo-Poderoso. Então glorifica a Deus pela pessoa. Glória a Deus, aleluia! E quando isso se aplica, irmão, no tocante aos dons espirituais, aí temos outras riquezas. Por quê? Porque Deus dá dons, talentos a cada um como Ele quer, irmão. Lá em Mateus 25, na parábola dos talentos, a Bíblia nos diz que a um Ele deu 5, e a outro deu 2, e a outro deu 1, irmão. Aí tem aquela palavra que muitos atropelam, né? Por que Ele fez isso? De acordo com a capacidade de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com isso, irmão? Que Deus me deu uma certa limitação, e eu não posso de maneira alguma me achar pequeno, inferior diante daquele que tem 2 dons, 2 talentos ou 5 talentos. Deus me deu 1 talento. Eu preciso o que, irmão? Trabalhar com esse talento. Aleluia! Porque a ordem de Deus, o projeto de Deus na minha e na sua vida, o que Ele colocou na minha e na sua mão, o que Deus está esperando, irmão? Que a gente venha multiplicar. Multiplica isso, meu irmão. Investe isso, se lança no Senhor. Aleluia! Ah, Senhor, é pouco. Faça como aquele jovem, irmão, com aqueles pães, aquele peixe. Faz o que? Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus. Pastor, tem um seu talento que não é nem reconhecido na igreja, mas coloque na mão de Deus e você vai ver o quanto Deus vai operar e multiplicar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. A cada um segundo a sua capacidade. Digo amém. Depois que ele termina o processo do vaso, vocês estão me acompanhando aí, irmãos? Amém, glória a Deus. Ele pega aquele vaso e coloca ele para secar. Esse processo de secagem é conhecido também como o processo da partilheira. Aí o vaso se sente como se tivesse em Lodebar. Foi esquecido que o oleiro pega ele, irmãos, e coloca ele de lado. E o vaso nessa fase
Poucos suportam essa fase. Isso eu estou fazendo aplicação, viu, irmãos? Poucos suportam essa fase, porque falam: eu não sou fácil. Por que estou parado? Por que ninguém me enxerga? Ninguém me valoriza. É a fase da partilheira, meu irmão. Mas não esqueça de uma coisa: estar na partilheira de Deus é estar na vida de Deus. Vocês não lembram que quando Jessé ou Samuel foi na casa de Jessé, e lá, irmãos, apareceram os irmãos de Davi. Quantos? 7 homens que estavam na fila do homem. Quando passaram eles, o Senhor falou: não é nenhum deles. E onde estava, irmão, o vaso de Deus? Na partilheira. Esquecido, cuidando do rebanho. A ordem expressa de Samuel: manda buscar ele, porque tem um tempo de sair da partilheira. Você está na partilheira, irmão? Olha aí, fica firme, meu irmão, que o oleiro, Deus Todo-Poderoso que te formou, Ele vai te utilizar no tempo dele. O teu tempo vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Confia e espera, vença essa etapa. Aí, meu irmão, depois que vence essa etapa, aí vem uma outra etapa que muitos, ó, como fala aí fora, desculpa a expressão que eu vou usar, mete o pé. Pede para sair, vai embora, não aguenta, não suporta. Ele tira da partilheira e coloca agora ele na fornalha. Vou até beber água aqui, claro, que nem está tudo. Quando chega na fornalha, irmão, ele aquece a fornalha 7 vezes e o vaso fica ali dentro. Só misericórdia de Deus. E se chama, irmãos, as ardentes provas que o crente passa. E essas ardentes provas que o crente passa, Deus tem um objetivo nisso. Porque Deus não é masoquista. Glória a Deus. Tem prazer no sofrimento da pessoa. Olha, mãe, sofre. Eu estou gostando que você sofra, não. O sofrimento na vida do cristão é pedagógico. O que é isso, pastor? Pedagógico. Deus está ensinando algo para o cristão. Ele forma, ele forja o caráter do crente. É verdade. Irmão, porque, ao contrário do que muitos pensam, Deus não se importa simplesmente com o nosso carisma. É bom carisma, irmão? Claro que é. Mas, sobretudo, Deus se importa com o nosso caráter. Porque carisma fala-nos de trabalho, aptidões, mas caráter fala de fruto do Espírito. E quando Deus trabalha em nós, irmãos, nas aflições da vida, irmã Madalena, está recebendo aí, irmã Madalena? Eita, irmã Madalena abençoada.
Quando Deus trabalha em nós, nos apertos da vida, irmãos, eita, aleluia. Maravilhoso. É porque Ele, irmão, vai nos utilizar. Aleluia. Vai nos utilizar de uma forma maravilhosa. Já viu um crente, irmão, que quando passa pela aflição, o crente quando passa pela aflição e chega lá do outro lado, irmão Lenir, ele chega a outra pessoa. Sim ou não, irmão? Quando ele passa na fornalha das ardentes provas, quando ele chega do outro lado, é outro homem, é outra pessoa. Se era brabinho ou brabinha, sai mansinho. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Como uma certa irmã, ela falou um dia para o seu pastor: meu pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque outrora ela era uma mulher barraqueira. Aqui não tem, aqui no Veredas não tem, graças a Deus por isso. Glória a Jesus. Aleluia. Era aquela pessoa que fala: eu não levo desaforo para casa. Olha aí, irmãos. A coisa é terrível, né? Mas vamos deixar de falar. Oh, glória a Jesus. E ela falou para o pastor: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Por quê? Uma pessoa me xingou e eu não tive força para revidar. Glória! Deus é fiel. Isso está crescendo dentro de mim. Será que eu estou doente? O pastor falou: não, irmão. Você está uma bênção agora. Estou ficando mais manso, só me sentindo bem abobaiado. Olha aí, pressão. Não, irmão. Você está certinho agora. Porque quando se trata de mansidão, tem nada a ver com aquela pessoa, aqueles irmãos, covarde. Mansidão não é covarde, não é covardia. Mansidão é ter a força que temos sob controle. Oh, glória a Deus. Sob controle. Bem-aventurado é aquele, irmãos. Bem-aventurado não é aquele que tem domínio sobre uma cidade e não domine a si mesmo. Mas bem-aventurado é aquele que primeiramente domina a si mesmo, irmão. É igual um cavalo por sangue. Quando ele é domado, ele não perdeu a sua força, mas a sua força agora está sob controle, está submissa àquele que o domou. E nós, como crentes em Cristo Jesus, aleluia, temos força sim, queremos falar, mas entregamos as nossas vidas, o controle das nossas vidas na mão do Senhor. Ele que nos controla, Ele que nos dirige, Ele que nos orienta, e nós passamos a fazer tudo para a honra e glória e louvor do seu santo nome. Vou terminar? Mas dos processos para terminar. Depois que ele passa na fornalha, acabou que nada. Ele entra em outro processo, irmão, da encadenação. Para que isso? Para ele pegar uma cor fixa. Eita, aleluia! Jesus irmão, uma cor fixa. E ali naquele processo ele vai e fica com uma coloração fixa. Bendito seja o nome de Jesus. E isso, queridos irmãos, aplicando na minha e na sua vida, é um antídoto contra sermos um crente
camaleão. Camaleão. É aquela pessoa que se comporta de acordo com as circunstâncias do momento. É aquela pessoa que chega no lugar e fala: olha, o negócio é o seguinte, a minha educação, viu, depende da sua. Isso não é para crente não, meu, pelo amor de Jesus, irmão. É verdade. O crente, onde ele chega, ele não muda, ele tem uma cor só. Eu costumo dizer que a minha cara é feia, mas eu só tenho essa. Onde chega, né, irmão? É desse jeito. E nós devemos ser assim também. Bendito seja o nome do Senhor. Passando esse processo, irmão, aí está provado para uso Glória. do homem. Aí presta atenção. Parou por aí? Não. Cada um terá um destino definido. Alguns vão para uma mansão, outros vão para uma favela. Sim ou não, irmãos? Uns vão ser vasos para ser colocado nele, irmãos, flores perfumadas. Outros, irmãos, têm um destino que vai para outra finalidade. Mas uma coisa é certa: vaso de Deus tem um destino certo para ser usado pelo Senhor. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, falou: Ananias, vai lá na rua direita, porque tem um homem lá por nome Saulo. Ele está fazendo o que, irmãos? Orando. E numa visão ele viu que chegava um homem por nome Ananias. Eu gosto dessa passagem, entre outras. E Deus falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Você, meu irmão, tem esposa não crente? Minhas irmãs têm esposo não crente? Você sabia, como a Bíblia fala, que o esposo não crente e tem a esposa crente, ele, o esposo, é santificado pela esposa crente. E o esposo que tem esposa não crente também é a mesma coisa, vice-versa. Agora preste atenção, isso é altamente doutrinário. Isso não significa que a mulher de Deus, crente, tem um esposo não crente, quando no arrebatamento ele, opa, minha querida, vai pegar na saia dela e subir para o céu. E é só ao dedinho. Não. Quando fala do santificar, tanto em relação ao homem como em relação à mulher, significa que o cônjuge não crente sofre agora uma influência do cônjuge crente. Ou seja, ele será alvo, ele ou ela, de orações, de intercessões. É nesse sentido aí. Amém, irmãos? Aí eu quero ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Você que tem esposo ou esposa não crente. Hoje, o seu esposo e a sua esposa não pode estar sendo um vaso de bênção. Pode estar sendo